quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos aqui manifestar aos irmãos a nossa alegria de podermos estar aqui mais uma vez, e de podermos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus, principalmente quando estes estudos dizem respeito à cruz do nosso Salvador. Porque é na cruz de Cristo que repousa toda a esperança de toda a alma que está viva no mundo agora. Então eu quero convidar você a ir comigo ao Evangelho de João, no capítulo 19, e nós fazermos a leitura dos versos 28 a 30. É a continuação do estudo que nós fizemos aqui no último sábado. E eu quero convidar a todos a fazermos a leitura para contextualizarmos os irmãos e podermos então avançar no conhecimento das coisas que aconteceram lá no Gólgota às 3 horas da tarde. Convido a todos a lermos a partir do verso 28, pois está escrito assim. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse, estou com sede. E havia ali uma vasilha cheia de vinagre, e então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de sopo, e o ergueram até a boca de Jesus. E havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. Amém. Recline a sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, a Ti viemos adorar mais uma vez neste dia. Erguermos a nossa voz em gratidão e louvor ao Senhor, Criador do céu e da terra. Tu que és o nosso Deus, o nosso Pai, aquele a quem tememos, aquele a quem amamos, aquele a quem servimos. E não temos, Senhor, outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus verdadeiro. Tu és aquele, Senhor, que diante de Ti todos os homens haverão de dobrar seus joelhos e glorificar o Teu nome. Senhor, e nós aqui o fazemos com alegria, com devoção. Senhor, dando a Ti toda a glória, honra e louvor que são dedicados a Ti, Senhor. Porque o Senhor nos deu a vida e tudo aquilo que mais nós precisamos para a nossa jornada. E sobre todas as coisas, meu Deus, nem mesmo o Teu Filho, Senhor, poupou. Até mesmo o Teu Filho, Senhor, enviou a este mundo por causa de nós. O Senhor enviou o Teu Filho a este mundo para morrer em nosso lugar. E que os nossos corações possam ouvir estas coisas e aprender as coisas que aconteceram no Calvário, para que possamos entendê-las e o nosso coração possa crer. Oramos, meu Deus, para que o Senhor nos conceda graça, pois sabemos que Tua palavra nos diz que é pelo ouvir do Evangelho que a fé nos é acrescentada. Abençoa-nos todos, abre os nossos ouvidos, Senhor. Perdoa as nossas injustiças, perdoa os nossos pecados. Aceita-nos junto de Ti e abençoa-nos, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, queremos também cantar um salmo, Salmo 51, um salmo onde o rei Davi expressa a sua maior necessidade, que é a necessidade de todo homem, que é a necessidade de toda criança, de toda mulher, de todo ancião. É a nossa necessidade por perdão de pecados. Por isso vamos cantar este salmo. Cantando os salmos, nós cantamos a Escritura e nós aprendemos também coisas que aconteceram no Calvário. Então vamos cantar este salmo, convido a todos a cantar conosco. Segundo a Deus,
Bendito seja o Senhor. Meu irmão, feliz aquele que compreende o quão pecador é e que em tempo oportuno busca a face de Deus, suplicando o perdão. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o sexto ensino da cruz. E eu quero começar este ensino relembrando vocês que sempre que nós vemos alguém à beira da morte, nós costumamos prestar muita atenção nas últimas palavras que esta pessoa está dizendo. Meus irmãos, e diante desta realidade, quanto mais atenção nós deveríamos dar às últimas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse pouco antes da sua morte sacrificial.
Meus irmãos, quão importantes são as coisas que o Senhor Jesus disse enquanto estava pregado naquela cruz e quando a morte vinha se aproximando dele. Por isso eu quero chamar vocês mais uma vez para irmos ao Calvário, para que nós possamos ouvir o que o Salvador bendito tem a nos dizer, para que nós possamos entender o que ele disse, para que nós possamos crer no que ele disse. Então nós precisamos olhar para as coisas que aconteceram lá. Quero lembrar mais uma vez que este é o 6º ensino da cruz. E que aqui, nestes versículos que nós já lemos, o apóstolo João nos relata que no final das 6 horas de crucificação, o Senhor Jesus, consciente de tudo que já havia se passado, de que todas as profecias já haviam se cumprido, o Senhor Jesus intencionalmente diz: estou com sede. E a Bíblia nos afirma que então os soldados romanos responsáveis pela crucificação do Senhor pegam vinagre e colocam na boca do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus prova o vinagre, em seguida o Senhor Jesus fala novamente. E a palavra que o Senhor Jesus diz a seguir está consumado. No original, esta palavra que o Senhor Jesus disse é uma palavra única. É no grego a palavra tetelestai. Não é? Mas quando esta palavra é traduzida para o português, para dar sentido na língua portuguesa, os tradutores colocaram, então, está consumado. Mas nós devemos entender que o apóstolo João foi o único apóstolo, foi o único evangelista que relatou o 5º e o 6º ensinos de Cristo na cruz. E que estes 2 ensinos precisam ser ensinados juntos para que nós entendamos a sequência dos fatos e o ensino que o Evangelho quer nos mostrar. Lembrem-se que Mateus, Marcos e Lucas nada falam sobre isso. Não mencionam a palavra do Senhor Jesus dita: estou com sede, e nem a 6ª palavra: está consumado. Este ensino é exclusivo do Evangelho de João e há, evidentemente, razões muito importantes para apenas João ter mencionado estas palavras. Uma das coisas que nós temos também ouvido é que o Senhor Jesus não disse nada de improviso. Na verdade, o Senhor Jesus nunca disse nada improvisado. Todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo disse estavam de acordo com a doutrina do Pai, com as verdades que Ele veio trazer dos céus à terra para nós. Mas quanto mais devemos olhar com atenção estas coisas quando olhamos para o Calvário, porque no Calvário não há improviso, no Calvário não há obra do acaso, no Calvário não existe coisas que aconteceram pela vontade dos homens. Existe uma obra de Deus sendo realizada. E uma das coisas que nos deixam espantados é o modo como o Senhor Jesus permanece sereno, permanece calmo, permanece focado, apesar de todas as aflições, todas as angústias, todos os tormentos que ele estava suportando. Então, diante disso, nós precisamos fazer esta pergunta para nós mesmos. Que ser humano poderia fazer isso? Qual homem que poderia ser exposto às torturas que o Senhor Jesus suportou naquele dia, às 6 horas de crucificação, e permanecer ao final do período de crucificação atento para que ele dissesse exatamente o que a Bíblia dizia que ele iria, anunciava que ele iria dizer? Quem poderia dizer, fazer algo assim? Quem poderia realizar uma obra assim? Meus irmãos, é por isso que João é quem registra essas coisas. Porque o evangelho dele tem uma ênfase desde o primeiro versículo. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a ênfase do evangelho de João é nos mostrar o seguinte:
que aquele homem que foi pregado na cruz, ele não era só um homem, ele é também Deus. E ele é quem está realizando uma obra no Calvário. Mas vamos olhar aqui a sequência dos fatos. Vamos ver como foi que as coisas se desenrolaram no Calvário. Como foi que essas coisas aconteceram. No verso 28, nós já fizemos um estudo desse verso, do verso seguinte, no final de semana passado. Então nós vamos relembrar aqui as coisas que aconteceram. O Senhor Jesus, sabendo que todas as coisas já estavam terminadas, já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, está escrito aí no verso 28, ele diz, tenho sede. Meus irmãos, e o Senhor Jesus disse, tenho sede, ele disse estas palavras que precisam ser ensinadas junto com a palavra está consumado. Mas ele disse primeiro estas palavras para expressar os tremendos tormentos que ele estava suportando. O Senhor Jesus estava sentindo uma sede extrema, porque ele estava com seu corpo privado de água desde quinta-feira à noite e havia suportado tremendos sofrimentos no seu corpo, havia perdido muito sangue e perder sangue produz sede. Então, de fato, o corpo do Senhor Jesus estava tremendamente atormentado pela sede. Porém, esta sede a qual o Senhor Jesus se refere aqui, não era apenas a sede de água. Era também porque a alma de Cristo estava privada da presença de Deus. Como o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 34, o qual nós estudamos no final de semana retrasado, nos ensina que o Senhor Jesus, ele, próximo às 3 horas da tarde, debaixo das mais densas trevas, ele diz as seguintes palavras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e que Marcos nos ajuda, nos traduzindo o que estas palavras significam. Elas significam, Deus meu, por que me desamparaste? Então o Senhor Jesus, ele estava sentindo uma sede extrema, porque seu corpo estava privado de água, e estava sentindo uma sede que nós desconhecemos, porque a alma dele havia sido separada de Deus. Mas lembre-se de uma coisa, ele permaneceu, apesar de tudo, focado no seu objetivo. Qual era o objetivo de Cristo? Cumprir perfeitamente todas as profecias do Antigo Testamento que falavam a respeito dos seus sofrimentos na cruz. E este verso 28, mencionado por João, revela que ainda às 3 horas da tarde faltava uma última profecia para cumprir. E a profecia era aquela do Salmo 69, 21, quando o rei Davi escreveu que o Messias, nos seus últimos momentos de vida, ele estaria com sede e os homens lhe dariam vinagre. Então, para cumprir esta profecia, o Senhor Jesus disse, estou com sede. E então, o Senhor Jesus, ele provocou com estas palavras o cumprimento da última profecia a respeito dos seus sofrimentos. E devemos nos lembrar ainda que dizer estas palavras produziu no Senhor Jesus mais sofrimento do que ele ainda estava suportando. Então aprenda uma coisa. Veja como parece que o pecado, os sofrimentos não têm fim. Às 3 horas da tarde, depois de tudo que o Senhor suportou, diante da última profecia a ser cumprida, havia mais sofrimentos para ele ainda. E estes sofrimentos revelam, meus irmãos, as horrendas consequências do pecado. Que o Senhor Jesus estava carregando em seu corpo os pecados do seu povo. E que um dos ingredientes, um dos componentes horríveis do pecado, é que depois desta vida sem Jesus, depois desta vida sem conversão, haverá uma sede perene. E eu peço a você que jamais se esqueça disso. Jamais se esqueça disso. Porque foi por causa destas coisas que o Senhor Jesus precisou padecer tudo isso. Porém,
logo em seguida, logo depois que os homens lhe dão vinagre, nós vemos o bendito Salvador, mais uma vez, nos ensinando. Mais uma vez o Senhor Jesus abre a sua boca e diz palavras das quais não é lícito que os homens desviem seus ouvidos. A palavra é: está consumado. Meus irmãos, e sobre este sexto ensino da cruz, é impossível para a mente humana poder entender todos os significados que essa palavra contém. Jesus disse uma palavra só, às 3 horas da tarde, pouco antes da sua morte. E esta palavra contém significados tão grandes, significados tão extensos que vão além da compreensão humana. Entretanto, há verdades, realidades a respeito desta palavra que nós, como seres humanos, precisamos e conseguimos entender. E é sobre isso o motivo do nosso estudo. Nós precisamos entender o que esta palavra significa. Tetelestai, está consumado. Mas antes de falar do significado da palavra, nós devemos ser cautelosos para não entendermos errado o que esta palavra significa. Há pessoas que dizem que o Senhor Jesus, quando disse está consumado, o Senhor Jesus está manifestando um tipo de satisfação pelos termos do seu sofrimento. Porém, não é isso que o Senhor Jesus está fazendo. Um outro ponto é nós também entendermos que esta não foi a última palavra dita por Cristo. Há ainda um sétimo ensino da cruz. Há ainda mais uma coisa que o Senhor Jesus Cristo disse, da qual nós devemos dar atenção. Então são esses dois pontos onde nós não devemos errar. O primeiro é não entendermos que o Senhor Jesus está manifestando algum tipo de satisfação pelo termo de seus sofrimentos. E também não errarmos ao considerar que estas foram as últimas palavras de Cristo antes da sua morte, pois não foram. Então, nós devemos seguir aqui para o significado desta palavra. O que ela significa? O que é está consumado? Qual é o sentido desta palavra? Para que a gente entenda, nós precisamos saber que esta palavra é uma palavra grega, tetelestai, e ela era usada em 3 sentidos na época em que ela foi usada aqui pelo evangelista João. Os sentidos são diferentes, porém todos eles nos dão uma ideia, um norte sobre o que o Senhor Jesus disse na cruz às 3 horas da tarde. O primeiro sentido desta palavra é que ela diz respeito à quitação de dívidas. Então, esta palavra era usada quando alguém pagava uma dívida. O segundo contexto desta palavra é no sentido familiar. E o terceiro era que quando algo de valor era comprado e pago, essa palavra era usada também. E é neste mesmo sentido usado na época que o Senhor Jesus usa esta palavra. Não é? O que significa estar consumado? Olhando para o primeiro sentido, para a questão da quitação das dívidas, e também para a própria tradução da palavra tetelestai, o Senhor Jesus está dizendo, em primeiro lugar, que ele está dizendo o seguinte: está consumado significa está pago. Mas o que é que está pago? Não é? Quando, na época, um devedor devia a um credor e ele pagava essa dívida, o devedor recebia um selo dizendo está pago, tetelestai. Era usada nesse sentido. Meus irmãos, e nós ouvirmos isso, que o Senhor Jesus, às 3 horas da tarde, está dizendo que uma dívida foi paga, isso deveria ser um bálsamo para o nosso coração. Porque Cristo pagou na cruz um infinito débito, que não era dele, que era nosso. Tão infinito que um pecador, se passar dessa vida sem Cristo, nunca vai poder dizer está consumado. Nem em milhões e milhões e bilhões de anos, nunca esta pessoa vai poder dizer o que Jesus Cristo disse. Porém, para aqueles que creem no Senhor Jesus, o Senhor Jesus garante, está pago. Está paga a infinita dívida. A dívida que os nossos pecados causaram.
Entenda que o fato de você ter entrado neste mundo, de um dia você ter que sair, significa simplesmente que no tempo que você viveu aqui, você contraiu uma dívida eterna, uma dívida perene, que você não tem como pagar. Porém, que Deus enviou o seu Filho do céu à terra para pagar esta dívida para nós. E é por isso que o Senhor Jesus, às 3 da tarde, ele com uma palavra só, ele nos informa disso. Que o salário do pecado, ele recebeu. Portanto, está paga a dívida. Ele recebeu tudo o que era necessário que nós viéssemos a receber na eternidade. Porém, essa palavra também significa está terminado. Tetelestai significa também está terminado. Então, em primeiro lugar, o Senhor Jesus disse está pago. Mas em segundo lugar, o Senhor Jesus disse está terminado. E esse aqui é o segundo contexto em que essa palavra era usada. Quando um filho recebia uma tarefa de seu pai, e o filho completava esta tarefa, concluía essa tarefa que ele recebeu para realizar, este filho voltava para o seu pai e dizia assim, eu terminei a tarefa. E a palavra usada era tetelestai. E então, neste segundo sentido, o Senhor Jesus está nos dizendo que ele concluiu a missão, que ele concluiu a obra das quais ele desceu do céu à terra para realizar. O Senhor Jesus está dizendo, a obra está concluída. E é por isso que João nos diz o seguinte, aí no verso 28, ele diz, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, ou terminadas, ou concluídas, o Senhor Jesus, para que se cumprisse a Escritura, disse, estou com sede. O Senhor Jesus sabia disso, às 3 da tarde. Não é? E isso nos leva à seguinte reflexão. A cruz foi planejada por Deus Pai. E a cruz foi uma missão entregue ao Senhor Jesus e executada por Ele perfeitamente, do início até o fim. Por isso que ele diz, está terminado. Quais são as provas de que Deus planejou a cruz? Meus irmãos, todo o Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, quando Deus pela primeira vez promete enviar o descendente da mulher. Quando em Miqueias 5,2 é dito que o Messias nasceria em Belém, que o Messias seria desprezado pelos homens, como diz o profeta Isaías, e que ele teria pés e mãos atravessados por prego numa cruz, como diz o Salmo 22,8, e que ele teria suas roupas rasgadas, como diz o Salmo 22,18. Então observe uma coisa, a cruz foi uma obra planejada por Deus Pai e executada pelo Senhor Jesus Cristo na terra. Por isso que assim como as profecias diziam, assim elas foram se cumprindo na pessoa de Cristo, uma a uma. Até que na cruz, nós vemos que no Salmo 69:21 dizia que no início da crucificação, o Senhor Jesus iria tomar fel, e no final, a última profecia, o Senhor Jesus iria tomar vinagre, como o Salmo 69:21, parte B, nos ensina. Então, compreenda o que a Escritura nos ensina sobre a questão da obra planejada por Deus e executada por Cristo. Seria impossível simplesmente explicar o nascimento, a vida e a morte do Senhor Jesus com base no acaso, com base em teorias, porque todos os detalhes a respeito da vida e da morte dele estavam profetizadas na Bíblia centenas de anos ou milhares de anos antes de se cumprir no tempo. Então, essas coisas estão escritas na Bíblia para trazer segurança para nós, que o sacrifício só seria perfeito se todas as profecias fossem cumpridas. E é por isso que a Bíblia, ela nos mostra tão detalhadamente que as profecias foram se cumprindo
cumprindo conforme as horas da cruz iam passando, mas que havia uma profecia final e que nem ela foi desprezada. O Senhor Jesus, sabendo que faltava o cumprimento dessa profecia, provoca o cumprimento dela, dizendo: estou com sede. E isso porque as nossas almas precisam desta segurança. Nós é que precisamos saber que estas coisas não aconteceram por acaso, mas foram obra do próprio Deus com quem nós teremos que tratar logo depois que nós deixarmos este mundo. Estas coisas, essas profecias cumpridas na vida e na morte do Senhor Jesus são um alicerce firme para que a nossa fé ela seja construída. E está consumado. É o ensino do Senhor Jesus que revela que, uma por uma, todas as profecias a respeito dele foram sendo cumpridas. E é por isso que no verso 30, o Filho de Deus diz: a obra que eu recebi de meu Pai para realizar está concluída, está terminada. E ele usa a palavra tetelestai para nos informar disso. O pecado foi perdoado. A dívida foi paga, quem pagou foi Cristo. A obra foi concluída, quem concluiu foi o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e a obra consistia em quê? Que obra era essa que o Senhor Jesus recebeu para realizar aqui na terra? A obra consistia em ele sacrificar a si mesmo voluntariamente por uma única razão. Essa razão é o pecado. Essa é a questão do Senhor Jesus. Ele veio realizar uma obra e está nos informando que ele concluiu esta tarefa, que ele concluiu esta obra, fazendo expiação por nossos pecados. Exatamente como todos os sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam. Tudo se cumpriu na cruz. E o Senhor Jesus então proclama, para que todos possam ouvir: está consumado. Você se lembra que o Senhor Jesus havia dito 3 palavras para os homens? Que o Senhor Jesus havia proclamado 3 palavras diretamente a Deus? Mas que esta palavra é proclamada a todos. Esta palavra é dirigida tanto a Deus como ao diabo, tanto aos homens como aos demônios. Esta palavra ela é comunicada ao universo inteiro. O Senhor Jesus concluiu a obra da redenção dos pecadores. Ele sacrificou a si mesmo. E ele está dizendo: a obra que eu recebi de meu Pai para realizar está terminada. Por isso ele diz: tetelestai. Meus irmãos, e um outro ponto que essa palavra ainda nos ensina também, é que ela também era usada num outro sentido, num terceiro sentido, que era quando algo de muito valor era comprado. Não é? Quando alguém comprava um bem muito valioso, essa pessoa recebia uma escritura de posse, e com essa escritura vinha um selo escrito tetelestai. Este selo significava que aquela pessoa que comprou, ela é o possuidor daquele bem valioso. Então, o Senhor Jesus está nos anunciando aqui que ele comprou algo de muito valor na cruz. O que foi que ele comprou? Bem, ele pagou um preço. Ele concluiu a obra que o Pai deu a ele a realizar. Mas ele também comprou alguma coisa na cruz. E eu gostaria que você entendesse o que foi que ele comprou. O Senhor Jesus, na cruz, está acontecendo uma transação. Na cruz está sendo dado algo por outra coisa. A Bíblia diz que foi dado um justo por injustos, que foi dado um santo para redimir pecadores. Mas onde a Bíblia nos mostra isso de modo muito claro? Lá na primeira epístola de Pedro, o apóstolo Pedro nos ensina sobre isso. O que foi que o Senhor Jesus comprou na cruz? Presta atenção. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz assim: e sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã
maneira, da vossa fútil maneira de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Mas Pedro diz novamente a mesma palavra: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Louvado seja Deus. Veja o que Pedro diz que Cristo comprou na cruz. Cristo comprou almas de homens. Cristo resgatou almas. O Senhor Jesus pagou o preço pelas almas e pelos corpos do seu povo. Ô irmão, não foi só sua alma que foi comprada pela cruz, não. O seu corpo também foi comprado. Por isso que os salvos, quando o Senhor Jesus voltar naquele grande dia, receberão corpos glorificados, retomarão seus corpos que morreram e terão corpos glorificados. Foi porque o Senhor Jesus desceu do céu à terra e com seu sangue, com seu sacrifício, Ele comprou para Deus os corpos e as almas do seu povo. E é isso que Pedro está dizendo à igreja em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 20. Nós fomos resgatados. Nós fomos comprados. Você não pertence a você mesmo. Jesus é o teu dono, Jesus é o teu Senhor. Se submeta a Ele, porque Ele foi quem comprou a sua alma. Está consumado. Significa que Jesus pagou um alto preço pela redenção da alma e do corpo do seu povo. E que agora estas almas pertencem a Cristo. Então exalte a Cristo pelo seu corpo, pela sua alma, o qual pertence a eles. Meus irmãos, um outro sentido que esta palavra ainda tem. Essa palavra revela o propósito da encarnação de Cristo. Está consumado, nos ensina por que razão o Senhor Jesus precisou tomar um corpo humano, se tornar semelhante a nós. Por que razão isso precisou acontecer? Meus irmãos, que se Jesus não tivesse tomado um corpo de carne e osso, que pudesse sofrer, Ele não poderia ter dito isso. O Senhor Jesus teve que tomar um corpo para que Ele pudesse, então, pagar pelo nosso pecado. E é da máxima importância nós sermos lembrados disso. Que aquele que foi crucificado na cruz central, ele era um homem como nós somos, de carne e osso, pele, nervos. Porém, ele não era só um homem, ele era também Deus. Irmãos, e é exatamente para estimular as nossas mentes, para pensar sobre isso, que nós vemos o evangelista João, ora dizendo que o Senhor Jesus estava com sede, revelando que aquele que estava na cruz central possuía fraquezas humanas. Porque o apóstolo João tinha esse propósito de nos informar isso? Para nos estimular, irmãos, a lembrarmos que aquele que foi à cruz do Calvário era um homem como nós, sentia dor como nós, sentia vergonha como nós, sofria e gemia por causa das coisas que recaíram sobre ele. Mas em seguida, a Bíblia nos mostra o Senhor Jesus tendo consciência de tudo que estava acontecendo às 3 horas da tarde, mesmo depois de ter suportado tudo. E isso nos diz respeito à divindade do Senhor Jesus. Meus irmãos, é para que estas verdades, elas sejam entendidas por nós, e nós crermos que o nosso Salvador é um Salvador que foi o homem-Deus, mas foi o Salvador divino, que veio realizar a obra da redenção em nosso lugar. Que não foi preciso menos do que isso para pagar pelo pecado. Você não fica assustado com isso, não? Não foi suficiente o sangue de Moisés, servo de Deus. Não foi suficiente o sangue de Jó, um homem da qual Deus deu testemunho da santidade dele. Não foi suficiente o sangue de um homem como Paulo. Foi preciso Deus descer do céu à terra e tomar um corpo de homem para que pecados pudessem ser perdoados. Eu não sei se você se lembra, mas a Bíblia diz que sangue de touros e bodes não podem perdoar pecados. E que todas as pessoas
da antiga aliança, do Antigo Testamento, que tinham a luz de Deus, a graça de Deus sobre eles. Eram pessoas que clamavam como Davi no Salmo 51. Ó Senhor, lava-me com esopo, e eu ficarei puro. Alvo mais com a neve, limpa-me do meu pecado, purifica-me do meu pecado. Este é o ensino contínuo do rei Davi e de todos os servos de Deus. Eles ficavam grandemente pesarosos por seus pecados. E em resposta a isso, Deus nos envia o seu Filho. Meus irmãos, este fato de ter vindo do céu um homem, Deus, de Deus ter que se submeter a ser um como nós, é para nos provar que os nossos pecados são muito mais abomináveis do que nós pensamos que eles são. Porém, você deve ter essa consciência aqui, porque você precisa entender que o Senhor Jesus na cruz realizou uma obra perfeita em nosso favor, que não foi suficiente menos, que com relação a pecado, não foi como na obra da criação, que Deus simplesmente diz, haja luz e houve luz, que Deus cria todas as coisas. Não, com relação a pecado, foi preciso chicotes, foi preciso espinhos, foi preciso cruz, foi preciso pregos, foi preciso trevas, foi preciso sede, separação de Deus. Porque o nosso pecado é muito mais grave do que nós temos consciência aqui neste mundo. Como diziam os antigos, enquanto nós vivemos na terra, nós estamos não menos do que meio acordados, sem uma consciência correta do que o nosso pecado de fato é, aos olhos daquele que nem mesmo o céu do céu são puros aos olhos dele. Você vê que a Bíblia diz isso sobre o Senhor, que lá nem mesmo o céu é puro aos olhos dele. Agora você imagina quando Deus bota os olhos sobre alguém cheio de pecados como nós. O quão nós precisamos, meus irmãos, de uma vez por todas confiarmos nesta obra perfeita que o Senhor Jesus realizou. Porque o Senhor Jesus, ele veio em carne, ele tinha uma natureza humana, e ele foi atormentado pela dor e pela sede lá na cruz. Mas preste atenção, porque mesmo suportando tudo isso, ele permanecia atento a todas as profecias para cumpri-las todas. E isso quer dizer que aquele mesmo homem era muito mais que um homem. Era também o próprio Senhor e Deus, Criador do céu e da terra. Mas, por favor, você precisa crer que o Senhor Jesus é o Criador. Porque a Bíblia diz isso. Aqui no início do Evangelho de João, quando você vê o evangelista João falando as suas primeiras palavras sobre o Senhor Jesus, ele diz: todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está falando da pessoa de Cristo. Ele é o Senhor, ele é o Criador. Mas muitas vezes a nossa mente parece que a gente não acredita nisso. Mas, meu irmão, olha para o céu e para a terra, olha para a cruz. Pois foi o mesmo que criou o céu e a terra, que morreu pregado naquela cruz por causa do seu pecado. Então olhe para a grandeza dele. Olhe a dignidade daquele que morreu na cruz, para que você entenda a calamidade do pecado. Não foi suficiente ninguém menos do que ele. O próprio Deus teve que descer ao mundo para fazer expiação por nossos pecados. Meus irmãos, e uma das coisas mais surpreendentes de todas, porque tudo que se fala sobre Cristo é surpreendente, mas uma das mais surpreendentes, olha a disposição dele em sofrer por tua causa. Olha como o espírito voluntário do Senhor Jesus, porque ele não desceu aqui obrigado, ao contrário, à vontade dele. A Bíblia diz que ele foi à cruz por amor de nós. Ele foi à cruz porque ele nos amou. Você precisa crer no amor de Jesus.
Você precisa crer que Ele consumou esta obra por amor da sua alma. Que Ele diz, tenho sede, consciência de que isto aumentaria o sofrimento dele, para que você não sinta sede para sempre. Então entenda, irmãos, que nunca antes, nem depois da cruz, alguém nos seus últimos instantes de vida permaneceu com seus pensamentos, palavras e atitudes tão perfeitos quanto Jesus. E aí está a questão, irmãos. Não há salvação em nenhum outro. Ele é o único pelo qual podemos ser salvos. As pessoas põem sua confiança em Maria, em Pedro, em João, em Tiago, no Antônio, no Zé. Meu irmão, a Bíblia nos mostra que houve somente um que disse isso. Ele disse, está pago, eu paguei. Está terminado, fui eu que terminei. Almas foram compradas e fui eu que comprei. Louvado seja Deus. Veja, irmãos, que Ele cumpriu tudo o que o Pai planejou, tudo que estava profetizado. E Ele diz, está consumado. Tudo Ele fez perfeito. Toda a Escritura foi perfeitamente obedecida. Meus irmãos, e isso está claro na passagem que nós lemos. Mas o que nós talvez não entendamos é que o Senhor Jesus diz essas palavras também. Veja como essa palavra ela é abrangente, como ela tem tanta coisa embutida numa única palavra. Nessas palavras também estão concluídos todos os sofrimentos de Cristo. Mas lembre-se que Ele não começou a sofrer naquele dia. Lembre-se que o Senhor Jesus começou a sofrer foi na hora que Ele nasceu. Quando Ele foi lançado naquela manjedoura de bois, naquele curral de vacas. Quando nenhuma casa de Belém abriu as portas para Ele, mas o lugar que os homens deram a Ele foi um curral de vacas. Ali começaram os sofrimentos de Cristo. Lembre-se também que durante o ministério do Senhor Jesus, muito o Senhor Jesus falava sobre aquela hora que Ele haveria de suportar. Lá nas bodas de Caná, o primeiro milagre que Ele realizou no seu ministério, o Senhor Jesus faz referência à hora que Ele haveria de suportar a cruz. Enquanto todos se divertiam na festa, o Senhor Jesus fala da hora que Ele iria suportar o Calvário. Quando Nicodemos vai ter um encontro com o Senhor Jesus à noite, o Senhor Jesus fala com Nicodemos sobre a hora que ele seria levantado da terra. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, desceu à terra e não viveu um dia. Ele não viveu uma hora, um segundo, sem a expectativa de que a cruz chegaria. Veja quanto sofrimento Ele suportou, irmãos. E nenhum foi por causa dele. Todos foram por nossa causa. E nós devemos nos lembrar, irmãos, de tudo que Ele passou. Desde o momento em que Ele suou sangue no Getsemane, até as 3 horas da cruz no Calvário. E que Ele havia suportado a cruz por 6 intermináveis horas. E que Ele suportou esse sofrimento no lugar de outros. E que foi na cruz onde foi concentrado todo o horror do inferno que deveria recair sobre a cabeça daqueles que estão hoje me ouvindo. Nas 6 horas da cruz foram concentrados todos os sofrimentos, todo o horror de uma eternidade distantes de Deus, com nossas almas e nossos corpos banidos de tudo aquilo que é bom. Então pense comigo. Você consegue medir o que Cristo sofreu? É impossível a nossa mente. Porque foi sintetizado, foi concentrado na cruz a eternidade de muitas almas salvas por Cristo. Então nós não podemos avaliar o quanto Cristo sofreu, porque Ele sofreu coisas que a nossa mente sequer entende, que a nossa realidade aqui não entende. A sede que Ele suportou, ser banido da face de Deus, suportar o horror do inferno no lugar do seu povo. Porém, tudo isso Ele sofreu. Mas, agora o Senhor Jesus diz também, tetelestai, cessaram
os sofrimentos dele, para nunca mais sofrer. Tudo que ele precisava sofrer, ele havia sofrido até as 3 horas da tarde na cruz. Porém, nós devemos entender que as pessoas, elas vão fazer essa pergunta para nós. E nós temos que estar sempre prontos para poder falar da razão da nossa fé com mansidão, como diz o próprio apóstolo Pedro. E a pergunta que as pessoas fazem muito comumente sobre isso é a seguinte: como o Senhor Jesus pôde suportar em 6 horas toda a eternidade de tormentos que deveria recair sobre a cabeça do povo dele? Meus irmãos, e a resposta para isso é que nós nunca devemos avaliar o quanto Cristo sofreu por padrões humanos. Simplesmente não há como nós avaliarmos tudo que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Lembre-se que por 3 horas a escuridão das trevas o cobriu. E que por 3 horas nós não conseguimos enxergar o que aconteceu. Porém, o Senhor Jesus estava lá, padecendo horrivelmente por nossos pecados. E não foi preciso menos do que toda a força do homem-deus para suportar toda a ira que o Senhor Jesus suportou. Porque o pai dele não via ele lá. Quando Deus olhava para ele, sabe quem o pai via? O pai via você. Você sabe o que o pai fez então? O pai descarregou a ira sobre ele. Porque o pai não via ele, o pai via você. Mas aquele que crê em Jesus, agora o pai não vê mais você, agora o pai vê ele. Por isso o pai nos perdoa, por isso o pai nos ajuda, por isso o pai nos consola. Mas entenda isso. Que a Bíblia diz, o mesmo evangelista João em outro lugar diz que o Senhor Jesus ele não foi, ele é a propiciação por nossos pecados. Lá em 1 João 2,2. E o que isso tem a ver com estar consumado? Meus irmãos, é que o Senhor Jesus suportou toda a ira que deveria recair sobre nós. E ele suportou tudo isso em 6 horas lá na cruz. E o ponto é o seguinte: como foi possível que ele pagou o preço por muitas almas imortais para que vivam para sempre na glória de Deus no céu? Como foi possível que ele pagou por isso em 6 horas? A resposta é simples. Por causa da dignidade dele. Ele não é outro, irmão, senão o próprio Criador do céu e da terra. Então, se você colocasse numa balança o Senhor Jesus e toda a humanidade junta, o Senhor Jesus é mais digno do que todos os homens juntos. Por isso ele foi capaz de redimir em 6 horas milhões e milhões de almas, por causa da sua dignidade, por causa da sua perfeição, porque o sacrifício que ele fez foi perfeito, foi completo. Não há nada a ser acrescentado, não há nada a ser colocado, não há nada a ser tirado. Os sacrifícios são completos e o Senhor Jesus terminou o sacrifício, cumprindo tudo que era justo diante da justiça de Deus, para que Deus perdoasse os pecados de Davi, os pecados de Jó, os meus pecados e os seus pecados. Tudo foi pago pelo Senhor Jesus na cruz. Mas está consumado também nos diz que estavam cumpridas todas as profecias a respeito da pessoa de Cristo antes da sua morte. Isso você tem que entender com clareza. Então presta atenção. Esse é o pensamento que amarra o texto. Isso é o que nos dá a consciência do está consumado. O que significa estar consumado? Meus irmãos, quando o Senhor Jesus tomou o vinagre, ele consumou a última profecia do Antigo Testamento a respeito da sua morte. E então, depois disso, ele diz, está concluído, está consumado, está pago. Quer dizer que uma por uma, todas as profecias se cumpriram nele. As profecias sobre o nascimento do Senhor Jesus, as profecias sobre a vida do Senhor Jesus e as profecias sobre a morte do Senhor Jesus, o seu sacrifício até aquele exato momento.
Está consumado significa que nenhuma profecia foi esquecida, que a obra foi perfeita, que não ficou nenhuma parte, nenhum fragmento de nenhum versículo sem se cumprir, que o Salvador ele cumpriu perfeitamente o plano de Deus. Mas entenda uma coisa, isso que você precisa prestar atenção. O Salvador não havia morrido ainda. Você entende isso? Lá no Salmo 31:5, estava profetizado que o Messias precisava morrer. Mas ele não havia morrido ainda, ele estava vivo, por isso ele disse, está consumado. Faltava também a profecia de Zacarias 12:10, que dizia que uma lança iria transpassar a pleura dele, o lado dele. Faltava ainda também nenhum dos ossos dele ser quebrados, que isso aconteceu depois, quando os soldados vieram e quebraram as pernas do primeiro ladrão e do segundo e preservaram intactos os ossos de Jesus. Esse vai ser um assunto de um estudo nosso posterior. Mas também faltava um outro ponto do sacrifício. Faltava ainda o corpo do Senhor Jesus ser sepultado na sepultura de um homem rico, como profetizado em Isaías 53:9. Então, entenda. É isso que amarra o texto, o que dá sentido ao texto. Faltava-se cumprir essas profecias sobre a morte, sobre a lança, sobre os ossos, sobre o sepultamento do Senhor Jesus. Então entenda que o sepultamento do Senhor Jesus não foi uma mera consequência da sua morte. O sepultamento do Senhor Jesus fazia parte da obra da redenção. Sobre o sepultamento do Senhor Jesus nós teremos um estudo também. Mas, se faltavam profecias a cumprir, por que o Senhor Jesus disse, está terminado, está concluído, está pago? Nós precisamos entender isso. Quando o Senhor Jesus diz aqui, está consumado, o Senhor Jesus está antecipando o final da sua obra sacrificial. Não é? Porque para fazer expiação de pecado, não é suficiente fazer com que a vítima sofra muito. Para perdoar pecados, não era suficiente derramar o sangue da vítima. Para que o sacrifício pelos pecados fosse efetivo, não era suficiente expor o Senhor Jesus a uma vergonha extrema. Não tenha dúvidas que estas coisas fazem parte do sacrifício. Eram indispensáveis que a vítima sofresse, era indispensável que o Senhor Jesus derramasse seu sangue, era indispensável que o Senhor Jesus fosse exposto a uma vergonha extrema. Porém, tão indispensável quanto todas estas coisas era a morte do Senhor Jesus. Entenda, meu irmão, que Jesus não morreu por ocasião dos seus ferimentos, nem por nenhum outro motivo que ele não poderia evitar, porque ali na cruz não estava só um homem. Lá estava o homem Deus, que não se cansa. O homem Deus, que não poderia ser vencido pela morte. E isso nós vamos tratar no próximo ensino aqui. O Senhor Jesus não é vencido pela morte. O Senhor Jesus se entrega à morte. Ele deixa que a morte o pegue. Ele permite que isto aconteça. Porque ele é Deus e Senhor, e ele não pode ser vencido. E a sua fé, pecador, precisa alicerçar em cima disso. O Salvador dos homens não pode ser vencido. Nada pode triunfar sobre ele. Por isso que a Bíblia nos mostra tão claramente esses 7 ensinos da cruz. Que tudo foi feito de modo perfeito e de modo com que os homens possam entender. Entenda que a morte era fundamental para que a obra da redenção fosse concluída. Mas que, evidentemente, quando o Senhor Jesus diz está consumado, ele não havia morrido ainda. Ele estava vivo, não é? Obviamente. Mas com essa palavra, o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele antecipa a sua morte. E o Senhor Jesus já havia feito isso antes. Quando o Senhor Jesus institui a ceia, na quinta-feira à noite, o que o Senhor Jesus Cristo faz? O Senhor Jesus estabelece uma ordem para que a igreja celebrasse a sua morte. Mas ele faz isso de modo antecipado, antes que ele morresse. Ele faz isso de modo antecipado. Do mesmo modo, o Senhor Jesus está agindo agora em João 19:30, quando ele diz está consumado.
naquele momento o Senhor termina a sua obra. E ele diz, está terminado. Os sofrimentos infringidos sobre ele terminaram. Os sofrimentos que o diabo infringiu sobre ele terminaram. Porque o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2, 15 e 16, que o Senhor Jesus venceu Satanás lá na cruz. Então houveram muitas coisas na cruz, muitos acontecimentos da cruz, que não são visíveis para nós, mas que nós aprendemos através de outras partes da Escritura. Os sofrimentos que o Senhor Jesus havia suportado nas mãos de Deus também havia terminado. As 3 horas de trevas havia sido terminada. O cálice que o Senhor Jesus havia transpirado sangue lá no jardim, por causa do cálice, ele já havia tomado todo este cálice. Então, a obra que havia sido detalhadamente planejada por Deus Pai, e a prova deste planejamento foram as profecias, elas já haviam sido terminadas. E o último sofrimento de Cristo, qual era? Qual era o último sofrimento da obra expiatória? O vinagre. Quando o Senhor Jesus toma o vinagre, ele suporta o último sofrimento. Então ele diz, está consumado, e no mesmo instante ele reclina a sua cabeça e expira. Então o Senhor Jesus aqui antecipa. Ele antecipa o momento da sua morte, para que, não por causa dele, meus irmãos, e também não por causa de Deus, por nossa causa, para que nós ouçamos o brado do Senhor Jesus de triunfo na cruz. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo a hora da morte chegou, o sacrifício chegou ao fim, mas não se preocupem, está tudo pago. A obra está concluída, terminada. Por isso o Senhor Jesus, ele termina às 3 horas da tarde com seu 6º ensino, declarando que ele triunfou sobre todos os inimigos na cruz. O Senhor Jesus venceu o pecado. O Senhor Jesus venceu o diabo. O Senhor Jesus suportou toda a ira de Deus que pesava contra seu povo. O Senhor Jesus, ele fez tudo o que era necessário. Agora, depois que o Senhor Jesus diz essas palavras, tudo o que era necessário para a salvação de pecadores se tornou completamente possível, porque foi paga o débito, foi paga completamente tudo que a justiça de Deus exigia das pessoas que são alcançadas pela graça e creem no Senhor. Tudo foi perfeitamente concluído, assim como Deus exigia e assim como nós precisávamos. Louvado seja o Senhor. Tal como Deus exigia para que pecados fossem perdoados, e assim como Davi clama, ó Deus, tem compaixão de mim segundo a tua misericórdia. Meus irmãos, desta forma o Senhor Jesus, ele conclui o sacrifício. O preço da punição foi pago. As extremas exigências da lei que pesavam sobre nós por termos desobedecido a Deus, o Senhor Jesus suportou. Por isso ele diz, está pago. Meus irmãos, a obra que Deus deu a ele para realizar está concluída, está terminada. Meus irmãos, foi através do homem Deus que a expiação de pecados foi feita. E isso nós temos que gravar em nosso coração. Se você realmente crê que o Senhor Jesus realizou uma obra e perdoou você, então você não precisa mais ter medo do futuro. Você não precisa mais ter medo da morte. Você sabe por quê? Porque se os teus pecados foram punidos em Cristo, seria uma violação da justiça se Deus exigisse que você pagasse por seus pecados de novo. Se você é um crente que crê em Jesus e seus pecados foram perdoados nele e ele suportou tudo o que seus pecados mereciam, seria injusto da parte de Deus exigir de você o pagamento também. Por isso, meus irmãos, a salvação ela se dá quando nós confiamos na obra que Cristo realizou. Quando nós entendemos que tipo de pessoa foi crucificada.
Quando nós entendemos que não foi exigido menos do que o próprio Criador do céu e da terra descer aqui para morrer por nós. Quando nós cremos de todo o nosso coração naquilo que a Bíblia diz, o sexto ensino da cruz se torna um bálsamo para nós. Você sabe por quê? Porque aquele que crê naquilo que o Senhor Jesus disse aqui de modo tão claro, em uma única palavra, nos traz segurança para a vida depois dessa. Quem realmente crê que a obra do Senhor Jesus foi realmente realizada, o preço foi pago, as exigências foram suportadas por Ele, e nada restou para mim, então eu não preciso ter medo da morte, não preciso ter medo do amanhã, porque o amanhã, para mim, é um servo de Deus que me conduzirá a Cristo. A minha morte será apenas um meio pela qual eu serei levado ao Senhor Jesus. Pois lembre-se que na mesma cruz o Senhor Jesus garantiu a um ladrão, dizendo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, esses são os benefícios que o Senhor Jesus comprou para nós na cruz. E nós, se cremos que Jesus morreu por nossos pecados, como a Bíblia nos ensina tão claramente, então não há o que temer. O que você precisa entender é que a obra expiatória foi concluída, ela foi terminada. O preço foi pago, a punição recaiu sobre outro. Deus enviou um substituto para me salvar. E eu creio que tudo o que aconteceu na cruz foi por minha causa. Eu sou o causador e a razão de tudo que o Senhor Jesus Cristo suportou. E está agora tudo pago. Se o seu coração confia nisso, meu irmão, você pode caminhar o resto da sua vida e enfrentar o que for preciso. Porque o teu coração vai repousar em esperança e em segurança diante da obra que o Senhor Jesus realizou. Por isso, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus, como o seu coração encara estas verdades. Ele duvida, o seu coração tem receio em acreditar nestas coisas. Meu irmão, não há outra coisa que possa salvar, senão você depositar toda a tua esperança no Salvador que disse, está consumado. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, ao Senhor nós viemos adorar e glorificar nesta tarde, pois, Senhor, uma grande e bendita obra foi realizada em nosso favor. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus, pois por tua graça estendeste a tua misericórdia sobre nós. Senhor Deus, e tal como o rei Davi orou naquele dia, ó Senhor, segundo as tuas misericórdias, perdoa as nossas transgressões. Não pautadas, Senhor Deus, em qualquer obra que nós tenhamos, pois não temos nenhuma, Senhor. Todas as nossas melhores obras são trapos imundos diante de Ti. Porém, Senhor, nós olhamos para o Calvário, para a obra que foi realizada lá por Teu próprio Filho. Senhor, e toda a nossa esperança é depositada sobre aquele Salvador que foi crucificado. Rogamos, Senhor, Tua graça, para que os nossos corações descansem sobre esta rocha firme do sacrifício que foi realizado ali. E que nós, Senhor, possamos ser continuamente chamados a nos lembrar destas coisas. Que o Senhor nos abençoe, que estas palavras fiquem gravadas em nosso coração. Senhor, bem sabemos que não podemos nos lembrar de tudo o que aconteceu na cruz, que nossas mentes são fracas, Senhor, a nossa memória é imperfeita. Meu Deus, mas que possamos nos lembrar que o Senhor Jesus disse que está tudo pago, que a obra foi concluída, que tudo foi realizado. Senhor, que a Tua vontade foi satisfeita, que a Tua justiça, Senhor Deus, foi satisfeita, e que nada então pesa mais sobre as almas daqueles que creem no Salvador crucificado. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos também a progredir no conhecimento destas coisas. De irmos agora, Senhor, para o sétimo ensino de Cristo, quando Ele entrega a sua alma e morre no Calvário. E que possamos entender, meu Deus, quão preciosa foi esta morte. Meu Deus, quão importante, quão necessária para nós, Senhor.
como tudo que aconteceu na cruz. Abençoa-nos, ó Pai. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos, e que nós possamos, Senhor, no tempo da nossa vida nesta terra, guardarmos a fé no bendito Senhor e Salvador, a fé na obra que Ele concluiu na cruz. Bendito seja o Senhor por ter enviado o teu Filho. Graças te damos, meu Deus, em Cristo. Amém.